Estamos de volta conversando com Edilberto Gomes, aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Bom, tem uma informação adicional sobre um evento que o Conselho vai estar organizando aqui para maio, é isso mesmo, Edilberto? Exatamente, a gente acabou falando do evento de novembro de setembro, pulou esquecemos de um grande evento que o Conselho vai trazer para o Acre, né? Já estamos fechando, já está certo que vai ser na segunda quinzena de maio, estamos só olhando a agenda da pessoa, que é o Márcio Schultz, né? Que é um dos profissionais de contabilidade que participou diretamente de toda a discussão da reforma tributária no Senado. Então ele foi um dos representantes do Conselho Federal de Contabilidade lá no Senado, do qual nós tivemos, a classe teve a participação efetiva, né, toda essa tramitação da reforma, e ele vai estar conosco aqui em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, né, para trazer essa novidade não só para os profissionais da contabilidade, mas também para o empresariado, né, porque vai falar sobre o comércio, sim, sobre a prestação de serviço e principalmente a mudança que vai acontecer, que está acontecendo com o início da reforma tributária. Bom, vamos virar a página agora e vamos para imposto de renda, que está dentro desse contexto aqui. Aproveitar, né, as habilidades aqui do Edilberto também, porque ele é contador, tem o seu escritório de contabilidade, lida diariamente com essas questões tributárias, fiscais, e a gente vai querer saber dele, imposto de renda, as informações preliminares. Eu quero começar perguntando a Edilberto sobre esta, acho que é novidade, daquela declaração que você já tem pré-estabelecida pela Receita Federal. Pré-preenchida. Pré-preenchida. A Receita preenche para você, pessoa física, você acessa e complementa ou altera algumas informações que estão ali. A melhor opção é seguir esse caminho da Receita ou você preencher a tradicional? Olha, eu informo que é mais importante você usar a pré-preenchida da Receita, né? É uma novidade que dos últimos 3 anos que a Receita vem cada vez se aperfeiçoando mais, porque antes só tinha os rendimentos, agora já tem rendimentos, tem informações de gasto com saúde, educação, né, informações bancárias. Então é importante você fazer a sua pré-preenchida. Agora, tem uma diferença que esse ano a própria Receita informou que ela só vai estar completa lá, a pré-preenchida, com todas as informações que a Receita tem acesso a partir do dia 1º de abril. Nos anos anteriores, já quando iniciava o período de imposto de renda, ela já estava lá pronta. Esse ano não, vai ser a partir do dia 1º de abril. Mas é muito importante você acessar e fazer pela pré-preenchida. Por quê? Porque lá vai ter todas as suas informações que a Receita já tem conhecimento, né? Salvo algumas informações ou outra que você precisa adicionar. Aí você vai analisar e vai complementar para poder transmitir. Edilberto, sobre essa pré-preenchida, geralmente a pessoa, puxa vida, mas a Receita já vai tratar só da questão da renda, 1, 2, 3 fontes de renda. Mas a Receita também, na pré-preenchida, ela pode estar colocando uma informação que seja uma dedução para a pessoa física? Com certeza, é muito importante. Um gasto com médico, por exemplo? Muito importante essa sua pergunta, porque às vezes a gente vai, durante o ano, vai guardando, né, recibos médicos, consulta, notas fiscais, aí você, por algum motivo, você perdeu. Aí já era, você não tem mais aquela informação. Pela pré-preenchida, como os médicos são obrigados a mandar, né, a DMED, que é a nota fiscal que você tem, e a partir desse ano, para a próxima declaração do ano que vem vai ser ainda importante, porque hoje, quando o profissional ele te atende como pessoa física, ele te dá um recibo pelo CPF dele, você tem que guardar e essa informação a Receita ainda não tem. Mas na declaração de imposto de renda do ano que vem, ela já vai ter. Por quê? Porque todos os recibos, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, de qualquer área médica, de qualquer área da saúde, o profissional só pode dar o recibo através do próprio recibo dentro do site da Receita Federal. Ou seja, a própria Receita já vai ter esse recibo e na sua declaração de 2026 também vai estar lá esse recibo. Então, assim, ela ajuda tanto a parte tributária quanto também nas deduções. Vou citar um exemplo bem prático, que essa questão de imposto de renda a gente precisa de informações, por isso que precisa de um contador. A orientação do contador é fundamental. Dizer, não, eu vou pagar um contador, um escritório de contabilidade, não é isso que você está pensando.
Não é, Edilberto? É um custo Sem dúvida nenhuma. que vale a pena. É um investimento, né? Eu sempre digo que você contratar um profissional de contabilidade é um investimento. Por que que é um investimento? Investimento é aquilo que te traz tranquilidade, né? Te traz a segurança e a clareza de que no futuro você não terá prejuízo. E se tiver prejuízo, aquele profissional é o responsável. Então você tem como cobrar aquele profissional. O Conselho de Contabilidade serve justamente para isso, para proteger a sociedade. Fiscaliza também o atendimento do profissional. Né? Se ele errar, ele vai pagar. Então, como o CRM, como o OAB. Exatamente. Né? Também cuida dessa questão. Cuida dessas coisas. Do zelo, né? Do zelo pelo trabalho, né? O exercício da profissão. Então, se você tendo um profissional, ele vai te orientar a melhor forma possível de você pagar o correto. Nem pagar a mais, nem pagar a menos. Porque esse é o papel do profissional da contabilidade. E às vezes você tem direito a uma restituição que o profissional da contabilidade identifica e você, como leigo, não. Exatamente. Deve acontecer muito isso. Sim. Hoje mesmo eu tive que retificar uma declaração, porque eu, conversando com uma pessoa que é médica, ela, não, eu falei, tu fez algum gasto com saúde, com educação? Aí ela disse, eu estou fazendo uma especialização, até no Albert Reis, né? Aí ela me mandou a declaração, já consegui fazer com que ela aumentasse a sua restituição em mais de R$1.000. Se ela fosse fazer por conta própria, ela não ia se ligar que essa declaração, esse investimento que ela está fazendo em pós-graduação é dedutivo no imposto de renda. Tem um assunto também importante que eu acho que é bom, porque tem muita gente que precisa dessa informação. É tanta coisa, gente, que eu já estou fazendo uma pergunta pensando em outra. Deixa eu ir para essa primeira do profissional de saúde, o médico. O médico, ele costuma misturar as coisas. Ele é pessoa física, mas ele é um profissional. Então, como é que o médico faz para declarar? É pessoa física ou é como uma empresa? Como é que é o caso do médico? Porque ele tem duas opções. Ele tem a clínica dele. Ele tem duas opções, né? E aí é importante que ele procure um profissional da contabilidade, porque o profissional vai fazer justamente essa questão tributária, né? Analisar os dois regimes, o regime de PJ e o regime de pessoa física. Né? E mediante o faturamento dele, vai ter todas as análises para ver aonde ele vai pagar menos imposto. Né? Isso não está errado, ele está apenas fazendo o correto, o direito dele escolher. Agora, se ele trabalhar com os dois, ele pode dar tanto o recibo, que agora é o recibo eletrônico direto, sai da Receita, como a nota fiscal. A pessoa que tem mais de uma fonte de renda, professor, pessoas da área de saúde, que podem ter 2, 3 tipos de renda, e até mais, tem gente que tem mais renda. Por que é que a tributação dele é maior? Se ele o imposto dele é recolhido na fonte? Não é que a tributação dele é maior. A tributação dele é apenas quando ele vai fazer o ajuste do imposto de renda, para a Receita, soma-se todas as rendas dele. Vou dar um exemplo, professor que é da área da Prefeitura e do Estado. Esses dois órgãos pagadores, eles não se comunicam. E eles fazem as deduções do imposto de renda, porque o imposto de renda ele não é diretamente 27,5%. Né? Ele é uma alíquota progressiva, 0, 7,5%, 15%, 22% e 27,5%. Então, automaticamente, como os órgãos não se comunicam, ele faz essas deduções. Só que o emprego A fez a dedução, o emprego B fez a dedução. Para a Receita, cada CPF só pode ter um benefício desse. Então, quando você junta as duas, aquela segunda fonte de renda, ela pagou menos imposto do que o que deveria. E a Receita justamente faz a junção desses impostos e ele vai dizer, se você pagou a mais, a Receita te devolve, que é chamada a restituição do imposto de renda, ou se pagou a menos, você vai complementar, né, pagando à vista, ou parcelado em 8 vezes, ou parcelado em mais vezes. A pessoa, para ter paz, sossego e tranquilidade na vida, ela tem que fazer uma declaração bem feita, né, Edilberto? De acordo com a lei. Não adianta querer fazer curva, não é? Exatamente. Principalmente nos tempos atuais, tecnológicos, né? Você vê que ultimamente modificou muito, né, a forma de viver com a tecnologia. E isso não serve só para nos ajudar nos nossos trabalhos. Serve também para os órgãos fiscalizadores. Então, a Receita tem todas essas informações.
Então, o mais correto e o adequado é você pagar o que é correto, pagar o certo para não ter dessabor no futuro de você ter uma cobrança, né, que sai muito mais caro. Às vezes a pessoa deixa de pagar um profissional da área contábil para fazer a sua declaração de imposto de renda, né, se mete em fazer e aí a multa sai muito mais cara do que você pagar aquele profissional. Por isso que eu falo, procurar um profissional da área contábil não é despesa, é investimento para ter tranquilidade, né, e cumprir com as nossas obrigações de cidadão. Bom, a Receita, quando você tem uma dívida com ela, você também pode parcelar, não é? Sem dúvida nenhuma. A Receita, vou dar um exemplo do imposto de renda, né? Tem gente que tem que pagar imposto de renda, porque só tem duas formas de pagar imposto de renda, né? Antecipadamente, que é o desconto direto no contra-cheque, mês a mês, na fonte. Chama, né? E posteriormente, quando, digamos, os autônomos, né, quem tem mais de uma renda, né, que você tem que complementar. A Receita te dá a opção de complementar em 8 vezes. Esse ano você vai pagar a primeira parcela dia 30 de maio e a última parcela dia 30 de dezembro. Mas se por algum motivo achou pesado, você pode parcelar em mais vezes. Para isso você deixa a dívida vencer. O importante é você fazer, digamos que vai pagar a Receita de forma parcela única, que vence agora dia 30 de maio. Quando for dia 5 de junho, você já pode ir lá e parcelar. E a parcela mínima é R$200, né? Sim. E aí fica uma parcela mais suave. A Receita parcela em até 60 vezes. Se você quiser quitar a dívida, também está aberto. Aberta, você parcelou em 60 vezes, eu consegui um dinheiro e vou quitar. Vai lá e puxa a antecipação, paga a parcela. Agora, eu não aconselho, quem paga imposto de renda todos os anos, não aconselho parcelar em mais de 8 vezes. Por quê? Porque, veja, a última parcela termina em dezembro, né? Sim. Em maio você já tem que começar a pagar novamente. Então aí vai virar uma bola de neve, né? Você vai passando, parcelando, parcelando, vai acumulando, né? É melhor dar um jeito. Dá um jeito. Agora tem uma pergunta aqui que é uma curiosidade. Uma pessoa que deve a Receita e ela falece, é comum. A dívida se extingue essa dívida? Olha, é uma pergunta importante, a gente sempre fala. Ninguém escapa da Receita. O leão é o leão. Mesmo depois de morto, só se essa pessoa não deixou bens. Porque quando vai fazer um inventário, a primeira coisa que a Justiça pede são as CNDs. Estadual, municipal e federal. CND significa? Certidão negativa de débito. Aí se não sai a CND, eles pedem a dívida. A primeira coisa que se faz em qualquer partilha de bens é justamente pagar a Receita Federal. Depois é que vem para os herdeiros. O que sobrar. Exatamente. É meu? Olha aí, ó. Então a Receita a gente não escapa nem depois da morte. Nem depois de morte. Só se não tiver nada mesmo, né? É interessante aí essa situação aqui, né? Eu acho que é bom porque esclarece muito. Para a gente fechar, tem uma proposta do governo federal de isenção de quem ganha até R$5.000 de imposto de renda. A proposta não foi votada ainda, deverá, talvez, se for aprovada, entrar em vigor a partir de 2026, 26, 27, né? Ali, não é? Isso. Chegou no Senado agora essa proposta, vai ser debatida, discutida, e se vier a ser aprovada e entrar em vigor, vai ser a partir de janeiro de 2026. Isso vai facilitar bastante, principalmente para quem ganha menos de 5 mil, porque para muita gente pode não ser muito, mas R$153 que se tira do seu salário, né, todos os meses faz falta, né? Faz muita falta, né? Muita falta. É interessante. Atualmente, qual é o teto de isenção? Olha, mensalmente para 2024, porque ultimamente vem tendo uma progressão, né, no aumento da isenção, né? Em 2024, quem ganhou menos de R$ 2.814 está isento. Não é obrigado a pagar imposto de renda por essa questão. Né? Aí você tem outras atenuantes que faz com que você seja obrigado ou não a declarar imposto de renda, que o montante dá R$ 33.888. Presidente Edilberto Gomes, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos, pelas informações no Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Astério, e coloco à disposição o Conselho de Contabilidade, não só aqui para a TV, o seu programa, mas para toda a sociedade. Estamos à disposição para contribuir.
Valeu, gente. Eu acho que foi um serviço de utilidade pública para todos nós, né? Muito obrigado. Ficamos por aqui.